Caleb é um jovem que mora com sua irmã em um apartamento. E ele cria algumas espécies de bichos peçonhentos dentro do seu próprio quarto. Cada bicho está dentro ali de uma cúpula de vidro. Até que um dia Caleb encontra uma aranha. Só que essa aranha que Caleb encontra, ela é mais venenosa e mais agressiva do que o normal. Porém, ele só vai descobrir isso quando ele leva essa aranha para dentro do seu quarto. O problema é que essa aranha, ela bota ovos. E aí, quando os filhotes da aranha nascem, elas infestam não só o apartamento que o Caleb e a sua irmã moram, mas todo o prédio que, só a título de curiosidade, está ali caindo aos pedaços. Então nós temos aí um prédio residencial com diversos apartamentos que está infestado de uma espécie de aranha completamente perigosa e venenosa. É uma ideia muito boa. Isso daí realmente é um resumo, uma introdução muito bacana do que esse filme chamado Infestação, lançado no ano de 2024, trouxe para nós como espectadores. Porém, existem aí algumas coisas que eu preciso mencionar referente a essa produção. Mas vamos começar aqui por esses pontos positivos primeiro, para depois chegar nos pontos negativos e um detalhe que de certa forma me incomodou, mas não ao ponto de se tornar um ponto negativo. Bom, nos pontos positivos, essa produção aqui, ela tem uma ótima trilha sonora. É um filme que ele chega se apresentando como um filme que tem personalidade, que chega marcando presença. E isso é algo muito bem aplicado e muito bem desenvolvido logo nos primeiros momentos, logo nos primeiros minutos, logo no começo dessa produção. Então, quando o filme começou, eu parei e pensei, nossa, eu acho que esse filme aqui, ele não vai ser um filme qualquer. Essa foi a impressão que eu tive logo quando Infestação começou a rodar na tela do cinema. Então, ele é um filme que ele tem alguns momentos de tensão que são realmente muito bons. É um filme que ele realmente tem uma personalidade logo ali no início. Tem uma trilha sonora muito boa. Tem alguns poucos, mas bons momentos de humor que eles não servem ali para poder cortar o clima que você está assistindo o filme. Esses momentos de humor que eles aparecem, eles servem ali até mesmo para poder complementar uma situação. Afinal de contas, quem é que não fica desesperado vendo uma aranha grande na parede? Eu ia sair correndo. Mas enfim, o filme ele tem essas pequenas doses de humor, só que eu acho que essas pequenas doses de humor, elas servem para poder humanizar os personagens que nós acompanhamos aí em quase 2 horas de produção. Afinal de contas, quando a pessoa ela fica com medo, tem medo de aranha, é uma coisa que, por mais que seja aterrorizante para a pessoa, acaba sendo engraçado para outras. Então, além disso, né, além essas pequenas doses de humor que nós vemos aí no filme, que não atrapalham o contexto, não atrapalham a história em geral, nós também temos aqui também alguns bons momentos de tensão, alguns bons momentos de angústia. Tiveram alguns momentos aqui nesse filme que eu realmente fiquei agoniado, que eu fiquei um pouco inquieto. Afinal de contas, eu me coloquei no lugar dos personagens e fiquei me imaginando, caramba, que estranho ver um bicho andando em mim, no meu braço, no meu corpo.
Então sim, em alguns momentos eu tive essa sensação de angústia. Sensação essa que poderia sim ter sido mais explorada, sensação essa que poderia ter sido mais desenvolvida e até mesmo ter surgido com maior frequência enquanto eu assistia aí essa produção. E é aí que entram os pontos negativos desse filme, que são, assim, o filme ele tem ali algumas brigas e algumas confusões que sinceramente eu considerei elas desnecessárias. Não elas no contexto em que elas se aplicam, porque é claro, todo mundo está tenso, tem gente morrendo, é um espaço limitado, então as pessoas elas estão presas dentro de um prédio residencial, não tem muitas alternativas, os ânimos eles estão sim exaltados, só que da forma como essas confusões e essas brigas elas aparecem aqui nessa produção, eu acho que ficou um pouco forçado, ficou até mesmo um pouco artificial. E além disso, existem outros momentos que eu coloquei aqui na parte de coisas negativas referentes a esse filme, que realmente eu tive a sensação de que o filme ele forçou a barra em pelo menos 3 situações ao longo dessa quase 2 horas de produção aí. Então tiveram alguns momentos que eu parei e pensei, nossa, não precisava disso tudo. Pra que esse tipo de coisa? Então, assim, é aquilo que eu falei, existem brigas e confusões que eu acho que foram desnecessárias e existem outras situações que eu senti que o roteiro ele deu uma forçadinha de barra ali, que ficou uma coisa meio... Sabe, você assiste aquilo e você pensa, não acredito que isso está acontecendo. E sim, acontece. Eu pelo menos tive essa percepção. Quando você assistir esse filme, volte aqui nesse vídeo, comente aqui nos comentários e cuidado com os spoilers. Quais foram esses momentos e se vocês realmente tiveram esses momentos que a produção realmente deu uma forçada de barra ali em algumas situações. Falando em situações, tiveram aí, acho que pelo menos outros 2 momentos nesse filme que eu fiquei um pouco confuso, eu fiquei um pouco desorientado, parece que eu tinha me perdido na produção, e olha que eu estava prestando atenção. Outra coisa que eu senti falta nesse filme é de que ele poderia ter entregado muito mais do que ele entregou, porque veja, um prédio residencial, apartamentos, nossa, é um ambiente completamente limitado. É um ambiente que ele tem aí diversas oportunidades de trazer riscos à vida dos personagens. Eu acredito que esse contexto de espaço físico limitado, ele não foi muito bem explorado nessa produção aqui. Eu realmente senti que eu acho que faltou um pouco mais de criatividade para certas situações dos personagens. Tudo bem que eles estão ali em um momento de perigo, né? É uma aranha, uma espécie de aranha completamente venenosa, completamente agressiva, só que eu acho que poderiam ter situações a mais para deixar o público realmente tenso. Porque assim, tiveram momentos que eu fiquei um pouco aflito sim, porém eu acho que a minha aflição ela estava mais relacionada à aranha em si, a ver aranhas grandes, né, na tela, me imaginar cercado de aranhas, me imaginar em um cenário onde esses insetos eles estão andando pelo meu corpo. Então a minha aflição que eu tive assistindo esse filme foi seguindo essa linha de raciocínio, e não é aquele tipo de angústia de tipo assim, nossa, esse personagem ele tá numa situação muito delicada, ele precisa tomar ali decisões rápidas, decisões extremas, porque senão ele vai morrer. Tem sim uns 2, 3, 4 momentos que isso acontece, só que eu acho que isso poderia ter sido explorado de uma outra forma, e sinceramente algo que eu senti falta. Eu terminei a sessão carente de momentos mais decisivos referente a
todo o contexto que os personagens se encontravam. Então, é como se houvesse aí uma falta de criatividade dos roteiristas, uma falta de criatividade aí da produção. Mas assim, Infestação, filme lançado no ano de 2024, ele não é um filme ruim, mas ele também não é aquela obra de arte. Ele é um filme que fica ali oscilando no meio termo. Se eu fosse avaliar numa escala numérica de 0 a 10, eu diria que esse filme aqui, ele é uma nota 6,5, 7, e fica se variando entre essas duas pontuações. Existe um detalhe que eu comentei aqui no começo desse vídeo, que eu vou comentar agora, que é um detalhe que eu não sei se é um ponto negativo, não sei se é um ponto positivo, não sei qual que era o objetivo da produção com isso, porém eu percebi enquanto eu assistia esse filme, que a tonalidade, né, esse filme ele puxa muito a cor amarela. Então no começo eu não me importei tanto, foi algo meio que indiferente. Só que aí, no decorrer da produção, no decorrer do filme, parecia que a minha visão ela estava cansada. Porque esse tom amarelo, essa coloração amarela nesse filme Infestação, se tornou algo tão frequente na tela que eu comecei até mesmo a ficar com dor de cabeça. Então, assim, eu não sei se é uma percepção somente minha, não sei o que as outras pessoas vão falar. É aquilo, eu acabei de sair da sala do cinema, montei as minhas coisas aqui, estou gravando diretamente para vocês, mas eu acho que esse excesso de tonalidade amarela que apareceu aí no filme, no começo eu ignorei, só que aí da metade pro final eu já comecei a ficar um pouco incomodado. Então não é que seja alguma coisa realmente negativa ou algo positivo, mas é um detalhe que eu precisava mencionar aqui pra vocês. E aí, você já assistiu Infestação? Pretende assistir? Se você já assistiu, comente aqui nos comentários a sua opinião referente a esse filme e também comente quais são as suas expectativas referente a essa produção. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terronologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentive muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!